Muito bem, vamos voltar para esse livro, Isaías. Não sei se vocês notaram, minha Bíblia abre para Isaías. Esse será o 7º domingo em que estamos em Isaías 52 e 53. Hoje vamos focar nossa atenção em versículos 10, 11 e 12. Mas quero recapitular um pouquinho, né? Hoje veremos o servo satisfeito. O servo satisfeito. Há uma só pessoa na história do mundo que pode ser essa pessoa, mencionado nesse trecho. É o Cristo, Jesus, do Novo Testamento. Isaías descreve um único indivíduo, sem pecado, voluntário, sem resistência, em outras palavras, submisso, que sofre de modo vicário para o povo de Deus. Quer dizer, em lugar do povo, em lugar de você, de mim. Há 5 fatos nesse trecho que provam que o tema de Isaías 53 é o Messias de Israel. Não pode ser outra pessoa. O sofredor é um indivíduo. A profecia inteiramente fala de um indivíduo. O sofredor, em segundo lugar, sofre vicariamente. Versículo 8. Notamos também, versículos 7 e 9, o sofredor é inocente. Lembra também que é dito que ele é o servo do Senhor. Sofre voluntariamente, veremos isso no versículo 12. O sofredor sofre submisso, versículo 7. Semana passada, vimos, em primeiro lugar, nós vimos o servo exaltado. Vai lembrar. Vimos que a primeira parte dessa profecia é realmente um sumário da profecia inteira. A profecia nos dá uma visão além dos sofrimentos, para uma exultação gloriosa final. Porém, o sofrimento deve ocorrer primeiro. Vimos isso em versículos 14 e 15 do capítulo 52. Nós não vamos ler hoje à noite, mas é isso. O próprio Senhor Deus está chamando todos os homens para ver seu servo. Eis que o meu servo, diz, procederá com prudência. As palavras procederá com prudência implicam que o Messias, Cristo, agiria com tal inteligência que alcançaria os seus objetivos e que através das suas ações alcançará uma posição de glória. Deus também nos informa que seu servo sofrerá e que esse sofrimento chamaria até a atenção dos governantes do mundo, em versículo 15 do capítulo 52. À medida que eles comecem a entender o propósito do seu sofrimento, o servo seria terrivelmente desfigurado, mas no fim salvará a muitos. O desfiguramento está achado em versículo 14 de capítulo 52. Próximo, nós vimos o servo desprezado, em versículos 1 a 3. Depois que Deus chamou a atenção da nação, o povo da nação, para ver e reconhecer o servo, e assim não somente a nação, mas escrito para o mundo inteiro. Então a nação responde. Nos versículos 1 a 3, o povo admite, não admite ainda como nação, mas um dia admitirá que não reconheceram quem era o servo. Enquanto vocês que estão aqui hoje à noite já creram, já entenderam. Interessante, né?
Depois, no versículos 4 a 6, vimos o servo ferido. No versículo 4, as pessoas confessam que, enquanto ele estava sofrendo, eles consideravam que o servo estava sofrendo o castigo de Deus e pagando por seus próprios pecados. Mas, finalmente, eles vão reconhecer que o sofrimento do servo foi vicário em lugar deles, em lugar do mundo. Finalmente, o povo confessa que foram eles que se desviaram e que cada um individualmente se desviou a seu modo. E é isso que acontece, especialmente com vocês, ou judeus, no dia de hoje, no tempo passado desde Cristo, individualmente reconheceram, como Paulo, que era o fariseu Saulo, né? Um dia, com planos para perseguir os seguidores de Cristo, encontrou Cristo, mudou totalmente a sua vida. Esta passagem demonstra o futuro reconhecimento de uma mudança de atitude e crença por parte das pessoas, e especialmente a nação, em relação ao servo, uma vez que finalmente reconhecem a verdadeira natureza dos sofrimentos do servo. Eles então lamentarão sua cegueira inicial, ainda assim no futuro. Vimos isso no Zacarias capítulo 12, uma profecia sobre isso. Zacarias 12, versículo 10, que diz: e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, porque eles vão notar sua própria culpa. Por isso, sua culpa, a culpa da nação e do mundo, ele morreu. No versículo 5, capítulo 53, o povo confessa que o sofrimento vicário do servo resultou em reconciliação e restauração espiritual. A conexão é dupla. Punição por suas transgressões, lembra, Deus é justo, e um meio de reconciliação provido de maneira justa, porque Ele é o justo. Semana passada vimos o servo cortado, em versículos 7 a 9. Notamos que o profeta estava falando, ele nos explica que o servo sofredor, o Messias Jesus, não foi uma vítima sem vontade, ou de má vontade, quer dizer, involuntária, sendo compelido a ir para a cruz, mas que ele foi ao sacrifício voluntariamente. Versículo 7 diz: e foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. A natureza desse animal é uma natureza quieta, submissa. Quando vai abater outros animais, haverá muito barulho. Mas com cordeiros, nada. Então, o servo está, em versículo 7, retratado como se submetendo humildemente a ser tratado injustamente. Ele sofre quieto,
não queixando nenhuma vez por causa das injustiças feitas contra ele. E semana passada lemos Salmo 40. Que o Salmo também fala do Messias, o servo do Senhor, obediente até a morte. O Salmo começa com a alegria do Messias na ressurreição, nos versículos 1 a 5. Ele esteve no horrível abismo da sepultura, mas foi tirado, e ele está alegre. Versículos 3 a 5 são o testemunho da sua ressurreição, seu novo cântico. Agora, versículos 6 a 8 de Salmo 40 são retrospectivos. Quando os sacrifícios e ofertas se tornaram abomináveis por causa da perversidade do povo em levar sacrifícios com coração errado, Deus não agradou isso. Foi por isso que o servo obediente veio para fazer a oferta pura, como lemos em versículos 7 até 17 do capítulo. Outra coisa vimos semana passada é que Salmo 40 é citado no livro aos Hebreus, em capítulo 10, versículos 5 a 17. Mas notamos outra coisa. Ele diz em versículo 7, no rolo do livro está escrito de mim. Olha, no rolo do livro há muita coisa escrito dele. Mas em particular, vimos Deuteronômio capítulo 18, versículos 18 e 19, onde Deus prometeu levantar um profeta maior do que Moisés, melhor do que, num sentido como ele, mas melhor. Moisés é considerado até hoje o maior profeta. Mas um dia a nação vai reconhecer o Messias. Desde Moisés e através dos séculos, cordeiros foram sacrificados, todos apontando para o futuro e para alguém, o Senhor Jesus Cristo. E eu citei versículo 7 de capítulo 53, mostrando como é apenas um passo, quando passa dessa profecia para o que João disse acerca de Cristo. Eu vou citar novamente. Isaías 53, 7 diz: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a muda ovelha perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. E nós podemos ir para os evangelhos e ver Cristo não abrindo sua boca, não reclamando, e logo, e antes do que ele padeceu, João o Batista, outro profeta, falou, como nós lemos em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Voltando para Isaías 53, versículo 8, achamos a morte do servo. Depois de um julgamento, foi executado. Ele não era digno da morte. Ele era inocente. O povo nem entendia a razão para a sua morte. O sofredor foi aflito, quer dizer, ferido pela transgressão do meu povo. Em versículo 9, o sepultamento do servo é descrito. Seus inimigos planejaram um enterro com os criminosos. Eles o crucificaram como se fosse criminoso. Mas, em vez dos seus planos serem realizados, ele foi enterrado num túmulo
de um homem rico que nunca foi usado. Isso é, como falei, isso é justiça poética, né? Ele nunca cometeu injustiça, nem teve pecado em seu caráter. Então, hoje à noite, chegamos a versículos 10 a 12, o servo satisfeito. Servo satisfeito. Então, vamos lá, versículos 10, 11 e 12 de Isaías, capítulo 53. Vamos ler esses versículos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Aqui nós temos os resultados do sofrimento e morte do servo do Senhor. Enfim, os resultados são muito beneficos. Os homens do mundo enxergam ou compreendem a morte do Senhor Jesus apenas como se fosse uma tragédia ou algo feito que ele merecia. Eles imaginam que ele foi um mártir visionário, que talvez tinha vivido antes do seu tempo, sofrendo e morrendo por suas próprias ideias, mas esta é uma caricatura errada. A palavra de Deus nos mostra que o que é, em certo sentido, uma tragédia, é realmente a fonte da maior alegria. O que Jesus Cristo sofreu nas mãos dos homens foi trágico. Eles levou, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Como Lucas registra, Pedro descrevendo em Atos capítulo 2, versículos 22 e 23. Atos capítulo 2. E Pedro fez essa pregação logo depois que a igreja foi fundada, iniciada, como Jesus tinha prometido. Atos 2, versículos 22 e 23 diz: a esse que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido. A morte não podia segurá-lo. Interessante. Mas através da tragédia, mesmo assim, Deus estava conseguindo levar seu propósito da graça. Isaías enfatiza isto em versículo 10 de Isaías 53. Olha o versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Uma vez que sua alma foi oferecida pelo pecado,
foi seu corpo. Notou isso? Ele tinha que morrer, sim. Mas diz aqui, todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. Uma vez que sua alma foi oferecida pelo pecado, então todo o tema muda de sofrimento para triunfo. Assim como o Salmo 22, versículos 30 e 31 descreve, eu vou ler. Uma semente o servirá. Será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Observa que foi o trabalho de sua alma e não seu corpo sofredor que produziu a semente, a posteridade. A coisa mais misteriosa acerca da morte de Cristo é, na realidade, a coisa mais gloriosa, que ele foi o Cordeiro sacrificial de Deus. Lembra agora seu título e seu nome? O que é? HaMashiach Yeshua. O que quer dizer isto? Título e nome. Jesus Cristo. Ah, Cristo. Jesus. Cristo não é sobrenome. É o título dele. Ele é o ungido. Seu nome é Salvador, salvação, Yeshua, Jesus. Mas, por isso, muitas vezes, você lendo no Novo Testamento, pode encontrar Jesus Cristo, mas de vez em quando encontra Cristo Jesus. A inversão é de propósito, para chamar atenção a quem ele é, o ungido. De alguma maneira que realmente não podemos compreender, ele tomou nosso lugar, carregando sobre si o eterno julgamento reto e justo de Deus contra o pecado. Esta é a razão pela qual ele clamou, enquanto estava na cruz, enquanto havia trevas sobre toda a terra, que ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava levando o seu pecado, sua pena, meu pecado, minha pena. Lemos isso em Mateus capítulo 27, versículo 46. Foi também por causa disso que antes de ir para a cruz, ele disse no jardim Getsemane, nós podemos ler o que está dito lá, mas também podemos ver umas palavras dele. Mateus 26, versículos 37 a 42. Mateus 26, 37 a 42. E nós lemos: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a agonizar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Dá para ouvir a dor nessas palavras? A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível,
passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Lembra o que aconteceu durante esse tempo? Agonizou mais do que os 3 discípulos ouviram. Lembra? Ele deixou eles, e mais distante eram os outros, mas ele chegou até certo ponto só com esses 3. Ele diz, fica aqui, e levou eles até certo ponto. Depois ele disse, fica aqui, e ele foi dentro do jardim. Mas o jardim era um horto, cheio de olivais. Em Lucas, capítulo 22, podemos notar outra coisa sobre esse tempo de agonia. Capítulo 22, versículo 1. Vamos começar com versículo 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, a quem? 3 pessoas. Quem? Pedro, Tiago e João. Disse-lhes, ora, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra. E pondo-se de joelhos, orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele sabia que ia enfrentar o Pai, virando as costas, porque Deus não pode ver o pecado. E ele estaria levando o pecado. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Uau. Muita agonia. Precisando, eu acho que o Pai que mandou. Que encorajamento. E posto em agonia, orava mais intensamente. E diz aqui, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue e corriam até o chão. Esse demonstra para nós a pressão que estava sobre ele, a intensidade do que ele estava sofrendo. Toda a pressão disso. Lembra, ele estava no jardim, e o jardim era uma horta sobre quê? Que tipo de árvore? Oliveiras. Oliveiras. E quando chega o tempo da ceifa, a fruta cai. Muitas vezes eles chacoalham a árvore, de vez em quando bate, para que a fruta caia no chão. Depois é colecionado tudo. E quando é levado a um certo lugar, lá perto, dentro do jardim, houve uma prensa. E por isso, o jardim tem um nome, Getsemane. Get-Shemen. A imprensa de azeite. Get, prensa, Shemen, azeite. O líquido tirado das azeitonas. Mas para tirar precisa o quê? Pressão. Muito pressão. E Cristo estava sob muita pressão naquele dia.
E para continuar, Mateus 26, versículos 37 a 42, ele disse a Pedro, porque achou-os dormindo, lembra? E voltando para os seus discípulos, depois daquelas orações, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro, então nem uma hora pudeste velar comigo? Será que esse deu um dor para ele? Pediu-os orar. Ele foi orar separadamente. Em vez de ficar todo esse tempo orando, logo foram dormir. Até seus discípulos deixaram ele, podemos dizer. Então, nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E ele foi e tomou o copo. A única maneira para que Deus podia justificar, quer dizer, salvar os homens de maneira justa, através desse homem, seu filho, Deus mesmo, o justo, justificar amor-nos. Ele não disse isso por medo do que enfrentaria, mas por sua própria santidade. Somente ele, o Filho de Deus, o Deus homem, aquele que nunca pecou, pudera suportar esse sofrimento que ele ia sofrer, para tomar a pena e castigo dos nossos pecados, em nosso lugar, sendo feito pecado por nós. Isso é verdadeiramente maravilhoso. Pedro fala sobre esse assunto em 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1. Começando com o versículo 18. 1 Pedro 1. Lembra, Pedro estava lá. Lembra também que onde estava Pedro quando Jesus estava sendo traído, aliás, julgado, afastado, esquentando as mãos e negando Cristo. Não podemos condená-lo. Porque somos também pecadores e com certeza teríamos caído antes do que Pedro. Mas Pedro fala em versículo 18 até versículo 21, sabendo que não foi com as coisas corruptíveis, como prata e ouro. Deus considera essas coisas como corruptíveis. Por quê? Porque você pode adicionar outras coisas ao ouro, a prata. Já pensou? Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus.
Podemos ir também para Hebreus capítulo 12. Podemos ler que Jesus olhava além do sofrimento. Ele sabia o que ia sofrer, mas tomou o copo porque estava olhando além do sofrimento, os resultados do sofrimento. Olha o versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tudo isso Isaías viu. Por isso, ele, voltando para Isaías 53, por isso ele escreveu, ele verá a sua posteridade. Quase no meio do versículo 10. Vamos ler o versículo de novo. Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. E por isso Isaías escreveu, ele verá sua posteridade. O que ele está dizendo é que o Senhor Jesus tinha em vista aquela grande multidão de filhos que confiariam nele. E isso também podemos achar no livro aos Hebreus, dessa vez capítulo 2. Hebreus 2 agora. Hebreus 2, veremos versículo 10. Versículo 10 diz, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Quando vista e compreendida dessa maneira, a morte do Messias não foi uma tragédia, não foi em vão, mas foi o maior triunfo possível. Isso é provado pelo fato de que a morte nem mesmo poderia detê-lo. Lemos, prolongará seus dias, depois de morrer, prolongará seus dias. As escrituras hebraicas, em vários lugares, predizem a ressurreição de Cristo. E a ressurreição é o outro elemento essencial do Evangelho. Versículo 11, nós lemos, ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Ele está satisfeito. Então eu tenho uma pergunta para você. Está satisfeito com a obra do Messias, de Cristo? A satisfação do Messias, de Cristo, o ungido, está visto no que ele conseguiu. O versículo 11 diz, e com o seu conhecimento, o servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O justo justifica. Ele pode fazer isso porque já levou seus iniquidades, meus iniquidades. Em Atos capítulo 13 está escrito, Atos 13. Atos capítulo 13.
aqui um discurso, uma pregação do apóstolo Paulo. E vamos ler versículos 38 a 39. Ele diz: seja-vos, pois, notório, homens, irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Está notando? Você não vai chegar no céu obedecendo a lei. Por quê? Você não pode obedecer cada lei. Impossível. Sempre. Não pode. E a coisa é que, sendo culpado de uma só, já está culpado de todos. E a lei só condena, então, o homem. A lei nunca justificou ninguém. Não pode. Então, seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. A profecia termina com o mesmo pensamento que tinha no início. Exultação depois do sofrimento. Nessa passagem, vimos ambos os temas da profecia do Antigo Testamento em geral. Pedro, na sua primeira epístola, concorda quando nós lemos o que ele escreveu em 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 a 11. 1 Pedro 1, 9 a 11, que diz: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dado, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava, anteriormente testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de ver e a glória que se lhes havia de seguir. O servo do Senhor é ungido Salvador. É o Cristo, o ungido Salvador. O Cristo Jesus. O Cristo do Calvário e também do sepulcro vazio. Que Deus abençoe.